Continuando a leitura do livro Lírios de Esperança, psicografado por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance Dufour. Medidas impostergáveis. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 7. A palavra sábia de nosso diretor revestiu-se de caráter emergencial. Os cooperadores do Hospital Esperança recebemos-la como uma convocação para medidas inadiáveis. A hora presente reclamava maior soma de informações sobre a natureza das provas depois da morte. Diversas equipes se mobilizaram ante os alvitres de Eurípides para traçar planos. Após o término da inspirada explanação, Dona Modesta convidou o professor Cícero e o doutor Inácio ao seu gabinete particular, a fim de se organizarem. Inácio, creio que acabamos de obter endosso a velhos anseios, abriu o diálogo Dona Modesta. Modesta, você sabe há quanto tempo espero para levar ao plano físico um noticiário franco e destemido sobre a situação dos espíritos nesta casa. Adoraria assustar um bocado de gente. Chega de sustos, Inácio. O momento nos pede clareza, entretanto, com objetivos puramente educativos. De nada nos valerá surpreender e não educar. Jamais deveremos esquecer esse foco, atalhou o professor. Nossos confrades na terra, especialmente os operários da mediunidade, carecem de apontamentos sobre mediunidade e transição. As colocações de Eurípides foram decisivas. Imperioso oferecer-lhes a mais vasta doção sobre o momento que atravessamos. De fato, as cartilhas e os mentores culturais de sofismas somente deixarão de existir quando fomentarmos a lucidez pelo bom senso. Continuo intrigado sobre como escalar essa montanha de condicionamentos sem dinamitar. Sim, Inácio, sua assertiva não deixa de ter fundamento, aclarou Dona Modesta. Desde que apliquemos farta dose de lógica e instrução moral, junto às novidades contundentes que detonam os paradigmas. Entre uma xícara de chá e outra, os três ceareiros continuavam a conversa. O professor, sempre muito ponderado, procurava oferecer um roteiro para as medidas da hora. A evolução é uma lei natural, norteada por ciclos. Homens e instituições, ideias e fenômenos da natureza obedecem ao sublime princípio da emancipação ordenada. Nascer e renascer, infância e maturidade, semeadura e colheita. O espiritismo alcança seu período de maioridade. É a etapa na qual ocorre a ceifa, instante divino de definições, tendo em vista o futuro, de expansão e glória, a que tudo e todos se destinam na vida. Esse ciclo da ceifa orienta-se pela separação do joio e do trigo. Após crescerem juntos, é mister discernir para que servirá o fruto da plantação. Após mais de um século de espiritismo prático em terras brasileiras, desponta o momento de avaliação face aos horizontes novos que se descortinam para nossa abençoada colmeia doutrinária. Hora de pesar as conquistas e construir parâmetros adequados às necessidades do momento presente. Espiritismo é dinamismo, é ação. Somos todos conclamados a ressignificar, repensar, avaliar e edificar. Desde o surgimento do Guia dos Médiuns e Experimentadores, o Livro dos Médiuns, lançado
Em janeiro de 1861, o mundo ganhou o mais lúcido roteiro de condução das forças psíquicas. Inspirados em suas abordagens profundas e seguras, médiuns e doutrinadores lançaram-se ao exercício. As conquistas foram ilimitadas. Mais de um século de vivências com o mundo espiritual, através das céleres reuniões mediúnicas, foi suficiente para consolidar uma noção clara e consciente de imortalidade entre os encarnados. Embora acanhadas por um orbe que passou milênios na ignorância intencional sobre as realidades extrafísicas, essas foram passos muito significativos. A hora da maioridade é, no entanto, uma chamada à mais vasta investigação nos domínios da vida futura. Imprescindível superar conceitos e barreiras culturais erguidas no valioso laboratório do intercâmbio intermundos. Todo o saber acumulado deverá conduzir às novas sondagens com propósitos educativos. Assim como Allan Kardec lançou-se na pesquisa honesta dos fenômenos, contrariando todas as opiniões a respeito de sua atitude, hoje os aprendizes da mediunidade que almejam servir à causa do Cristo são convocados a imprescindíveis discussões. Até onde a cultura das convenções, que avassalou o psiquismo de inúmeros cooperadores na seara, terá igualmente penetrado nesse campo sagrado da relação interdimensional? Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, construindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio? Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distantes do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos da hora de transição? Como resgatar e como utilizar a espontaneidade? Que noções cristãs exarar sobre educação mediúnica? Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviço mediúnico em tempos de transição? Excelente reflexão, professor, manifestou Dona Modesta. Sem dúvida, essas indagações são pertinentes ao contexto de muitas histórias que nós conhecemos neste hospital, exclamou o médico uberabense. Daí, por que não oferecer aos companheiros na carne uma nova série de obras que retratam os sucessos e insucessos dos espíritas? Não só dos espíritas, mas dos amantes da mensagem cristã. Que seja modesta, o que importa é o casuísmo. Para mim, os escritores espirituais foram muito generosos, poupando notícias nesse particular, asseverou com sua típica sinceridade o doutor Inácio. Generosos não, Inácio, foram compassivos, retrucou o professor. Pode ser. Ainda assim, o momento pede um susto, insistiu o doutor. Tenho a certeza, Inácio, de que sua ligação com o médium uberamense será o caminho certo para os recados mais diretos. Essa será uma vertente a seguir. Por outra análise, Eurípides tem demonstrado enorme esforço na formação de trincheiras do amor cristão e humanitário. Fale-nos um pouco mais de sua experiência no assunto, professor, solicitou Dona Modesta. Em todas as épocas, os inventores e descobridores, cientistas e expoentes da cultura, educadores e religiosos tiveram a proteção de frentes solícitas e benfazejas a fim de exercerem suas missões e compromissos. Trincheiras de amor sempre foram organizadas em torno de quantos acalentaram e viveram pelos sonhos de progresso e amor. Se esse é o dinamismo do mais alto em favor de quantos cuidam do avanço linear do planeta, que se dirá daqueles cuja tarefa é abrir os olhos dos homens, verticalizando a mentalidade e a ação para os destinos além da matéria?
Os vanguardeiros da espiritualização sempre são alvo da misericórdia celeste no cumprimento de seus mistérios. Por essa razão, nossa fala converge para um apelo clamoroso e urgente na formação de trincheiras de amor para o planeta. Tais medidas fizeram-se indispensáveis e, algumas vezes, insubstituíveis para com os projetos de caridade e resgate em tempos de transição planetária. Os serviços defensivos do bem, nessa etapa de mutações, são imprescindíveis. Urge a criação de polos de retaguarda e refazimento espiritual. Toda pequenina luz que se acende no bem é tremendamente procurada pelo movimento das trevas densas. Difícil avançar na direção da luz sem inspiração e equilíbrio. E sem imunidade, não garantimos por muito tempo as aspirações nobres. Os ataques e a criatividade dos gênios da perversidade nunca foram tão pujantes. Essa é a lei. É preciso que o inferno procure o céu para exterminá-lo e acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. Eu vou até repetir esse parágrafo. Os ataques e a criatividade dos gênios da perversidade nunca foram tão pujantes. Essa é a lei. É preciso que o inferno procure o céu para exterminá-lo e acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. Entenderam? Entendemos todos nós? Por isso que o bem é sempre seguido pelo mal. O mal quer sempre terminar com o bem. Só que nessa tarefa ele acaba tendo que aceitar o bem, porque o bem vence sempre. Vamos continuar a leitura. Pesada nuvem se adensa na psicosfera terrena, proclamando a decisiva hora do ajuste. As espessas crostas do mal são cuspidas dos abismos e sobem à superfície em regime de higienização psíquica do planeta. Uma marcha jamais vista em todos os tempos movimenta as regiões abissais da erraticidade. É tempo de transição. Fazendo um novo parênteses, entendemos agora por que tantas apresentações do mal hoje em dia, por que temos visto tantas transformações, tantas situações negativas. É porque o abismo está subindo à superfície para que possa ser limpa. Então devemos colaborar com essa limpeza. Continuando. Uma semi-civilização se esconde nas entranhas da subcrosta. Por lá, enxameia a vida em estágios de precariedade e sordidez. São nossos irmãos, nossa família. Nossas notícias não devem, porém, ser analisadas sob um prisma apocalíptico de decadência e ruína. Muito ao contrário, se a humanidade atrai a sua parcela enfermiça para cima, é porque adquiriu os recursos profiláticos para se curar. Essa é a ordem. Esse é o ciclo pelo qual passamos nessa casa de esperança chamada Terra. Nos compromissos da espiritualização, despende-se no mundo físico os desbravadores da era do espírito, para que assumam os operários audaciosos da regeneração. Somente com muita coragem e desprendimento de convenções e padrões rígidos seremos capazes de estabelecer ambientes para as sentinelas vigilantes do amor nesse turbilhão de lutas e conflitos. O espírita, nesse cenário, é convocado a severo chamado. Muito será pedido a quem muito recebeu. Isso está em Lucas 12:48.
Todos podemos buscar e ver ali. Muito será pedido a quem muito recebeu. Nós, os espíritas, recebemos muito. Está na hora de doarmos parcela de nosso amor, de nosso entendimento, para que se processe a cura desse nosso planeta, a cura de nós todos. Seguindo, hora de romper com as amarras do receio, e a exemplo do senhor Allan Kardec, em plena Paris da cultura e do saber, lançar-se ao trabalho. De certo, todo espírita consciente, por fazer parte da sociedade encarnada, deverá agir como um cidadão cuja tarefa é realizar seu papel responsável na erradicação dos males coletivos em todas as esferas. Lê do engano, todavia, será ignorar que a origem de todos os males humanos, em todas as épocas, sempre teve como raiz os sítios da perversidade, organizados há mais de 10.000 anos nas grotescas localidades da vida errática. Ninguém, em são juízo, vai querer resolver os problemas do mundo dentro de uma reunião mediúnica de amparo, descuidando da tarefa de responsabilidade social. Mas nosso apelo dessa hora é para a formação de grupos conscientes, dispostos a cooperarem em uma das mais árduas medidas de saneamento e solução ante os destinos novos da humanidade. A vida nesses antros fétidos e nauseantes, cabe-nos enxertá-los de esperança para recobrarem a lucidez. A vida nesses pântanos de amargura, compete-nos nutri-los de carinho para sentirem que podem recomeçar. Nesses pântanos de dor, existem lírios exuberantes capazes de refletir a luz do sol. É nossa família que ficou no tempo, mendigando nosso amor. Apresentam-se iludidos pelo orgulho e fazendo-se de fortes e vingativos. Entretanto, amam e amam muito. Nosso desafio é amá-los ainda mais, para descobrirem o quanto vale a pena viver plenamente e retomar nossos caminhos para Deus. Busquemos os nossos lírios. Depois de uma pausa, em que se mostrava sobremaneira emocionado, continuou o professor. Nossos números de censo são muito aproximados do censo humano. Vamos analisar. No período da vinda do Cristo à Terra, a faixa estimativa populacional girava na ordem de 300 milhões de almas reencarnadas. 300 milhões nos dias de Jesus. Nessa ocasião, os censos do mais alto notificam que entre encarnados e desencarnados, a Terra possuía uma população geral na ordem de 20 bilhões de almas. Certo? Então, nos dias do Cristo, a Terra tinha, entre encarnados e desencarnados, 20 bilhões de almas. E encarnadas, apenas 300 milhões. Certo? Então, não devemos nos espantar com o crescimento demográfico, porque ainda estamos muito longe daqueles que habitam o planeta Terra dos dois lados da vida. Seguindo, nunca aconteceram tantas reencarnações na humanidade até essa época. Depois houve um declínio acentuado em virtude da precária condição de vida na derrocada do Império Romano, reduzindo a população humana a menos de 200 milhões de criaturas no corpo. Somente no segundo milênio da era cristã, a população voltou a crescer vertiginosamente, atingindo pouco mais de 500 milhões de almas na carne até o século XV. Em 1900, o contingente girava em torno de 1 bilhão e 600 milhões.
Mas somente após 1950 encontramos o período decisivo da humanidade, o pós-guerra, não é? Viramos o milênio com a estimativa da população terrena de 6,5 bilhões de espíritos no corpo e com uma população geral de 30 bilhões de criaturas. Essa projeção auxilia a concluir que, em certas épocas, os serviços socorristas realizam-se totalmente na vida espiritual, considerando ser inexequível efetivá-lo com a participação humana. Depois da doutrina espírita e da experiência adquirida em mais de 100 anos de atividades mediúnicas, o cenário é outro. Hoje, ou seja, mais de 10 anos, são mais de 6 bilhões de espíritos. Em 2021 já somos mais no corpo e nunca a Terra passou por tão diferenciado processo de êxodo, migração e imigração de espíritos entre o mundo dos sentidos físicos e extrasensoriais. A senhora tem reflexões mais claras, dona Modesta, sobre o significado desses dados? É verdade, professor. Vengo analisando-os para ter uma noção mais fiel sobre a extensão do trabalho que nos aguarda neste século, junto aos servidores da mediunidade em ambas as esferas. A Terra tem hoje pouco mais de 6 bilhões de almas, envergando o corpo carnal. Sua população geral, conforme os censos do mais alto, chega à faixa de 30 bilhões de criaturas, atraídas pelo magnetismo e lutas do planeta. No contingente geral, temos 20% dos habitantes reencarnados, o que possibilita pensar em 4 almas de cá para cada uma alma na vida física. Ou seja, o que nós temos na Terra existe 3 vezes mais no plano espiritual. Através de controles bem elaborados e sem margem de falhas, as equipes de celestes sociólogos que orientam os destinos dos continentes destacam que 4 bilhões desses 6 bilhões reencarnados são almas doentes, que purgam dolorosos processos de reeducação. Os outros 2 bilhões são corações em busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes encontramos os chamados missionários coletivos, ou envergados de outorgas específicas que venham a corroborar com o planejamento do progresso e bem-estar social. Algo muito similar sucede-se com outros 24 bilhões da população terrena na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Temos 12 bilhões de desencarnados em patamares de luta e sofrimento, 6 bilhões de almas medianas que já cooperam eficazmente na tarefa regenerativa de outros, e mais 6 bilhões de condutores elevados, entre os quais se encontram os avatares que velam pelo grande plano do Cristo para o orbe, missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores, auxiliares galácticos. A maioria deles, liberados da reencarnação, ou ainda inúmeros homens e mulheres comuns que venceram as provas expiatórias no suceder das reencarnações. Algumas inferências tornam-se necessárias para que possamos apresentar propostas de serviço e cooperação inadiáveis aos amigos no corpo, somando-se à aglomeração de seres em franca condição de dor e doença. Temos um total de 16 bilhões em ambos os planos de vida,
distribuídos em 4 bilhões no corpo e mais 12 bilhões nas regiões de pavor e desequilíbrio de nosso plano. Uma média de 3 almas em crise para cada uma em tormenta na vida física, totalizando um pouco mais de 50% da população geral do orbe. Desses 16 bilhões, encontramos 4 bilhões de almas, apesar de enfermas, em franca busca do bem. Outros 4 bilhões são criaturas perversas, que deliberadamente agem no mal. Os 8 bilhões restantes se encontram em postura de indiferença ou indecisão, com fortes apelos para a apatia e o desânimo. Essa faixa de 12 bilhões de enfermos traz em comum a falta de idealismo superior e o apego às questões materiais, 2 traços que se distribuem em conformidade com a individualidade, seus pendores, seus valores e sua cultura. E daqueles 4 bilhões de irmãos nossos que gerenciam o mal através da perversidade, temos hoje nada menos de 1 bilhão deles em plena sociedade terrena. 1 bilhão, meus amigos, 1 bilhão de seres encarnados são nocivos. São irmãos nossos ignorantes que precisam chegar ao bem para se redimirem e melhorarmos nosso planeta. Vamos ler novamente. E daqueles 4 bilhões de irmãos nossos que gerenciam o mal através da perversidade, temos hoje nada menos do que 1 bilhão em plena sociedade terrena, destilando o fel da cultura nociva e da atitude insana, enquanto outros 3 bilhões ainda aguardam os postos mais elevados nas ordenações infernais, junto às esferas extrafísicas. Não tão maus, mas ainda maus. Devemos dizer ignorantes. Imaginem uma casa terrena com 5 membros na família e considerem que, no mínimo, mais 20 entidades ali transitam quase que dioturnamente. O critério que define essas aproximações são variados e multifacetados, criando as mais infinitas formas de interação e convivência, tomando por base a colocação de O Livro dos Médiuns. No item 232, vamos ler esse item. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer que ordens são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele. Não é? Basta a gente analisar cada povo. O Brasil insere-se como grande polo magnético que renova e alivia as dores humanas pela força natural que irradia de seu povo e de seu solo. Fé espontânea e natureza rica são fontes inesgotáveis de atração para quantos se encontram sem norte na vida espiritual. Razão pela qual esse torrão tem funcionado como um centro de gravidade para todas as questões que dizem respeito à história e os caminhos da Terra. Podemos entender, então, as razões da situação do Brasil. Nessa etapa, chamada transição, torna-se imprescindível alargar os horizontes dos depositários da revelação espírita, a fim de que não reduzem em míseros informes literários a complexidade das operações de que se revestem esses períodos decisivos para o futuro. Transição é o período que separa 2 ciclos,
Passamos nesse instante pela transição entre o ciclo provacional e expiatório para o ciclo regenerativo. Além de fatores sociopolíticos e econômicos, o traço indelével dessa metamorfose é, antes de tudo, espiritual. Os caracteres do homem civilizado são claros, conforme a questão 793 de O Livro dos Espíritos. Temos lá: todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Homens civilizados, na acepção integral da palavra, são aqueles que integram moral e inteligência a serviço do bem de todos. A moralização do planeta é condição essencial para que se instale a era da regeneração. Esses dados deveriam ser os primeiros a serem revelados no plano físico, intercedeu o Dr. Inácio. Somente estando por aqui, para se ter noção do significado de uma tarefa de intercâmbio nesse cenário de lutas globais. Exatamente, Inácio. Esse é um foco importantíssimo. Volto a insistir. Lá vem o cabeça dura, descontraiu Dona Modesta. Você já sabe, Modesta. Claro que sim. Você adoraria dar notícias sobre os infernos. Quem sabe os espíritas sobre os dragões, as 7 organizações do mal, a origem de Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal? Que noções possuem sobre a antropologia da maldade organizada no planeta? Será que já ouviram sobre as escórias, o vampirismo assistido e os vibriões? Quem revelou algo sobre os 7 vales da perversidade e o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Quantos conhecem sobre as relações entre a religião e as ordenações das hostes do mal? Quais as informações possuem sobre a vida social nessa semi-civilização? Que conhecem além do umbral? E acreditariam, apartilhou o professor. Certamente teriam dificuldade. Se eu mesmo, estando aqui, me assusto ainda com o que vejo, que se dirá no plano físico? Apesar disso, a hora chegou e estamos convocados a novos procedimentos. Inácio tem razão, professor. Eurípides referiu-se à parábola das bodas. Não podemos pensar naqueles que são considerados os aprovadores da pureza doutrinária, se desejamos servir ao Cristo. Se nossos propósitos forem honestos e consistentes, serão ouvidos pelas almas livres de amarras culturais e dispostas a dilatar sua visão espiritual. Só não podemos ser ingênuos, concluiu Dona Modesta. Nossa coragem não pode ser ingênua. Nisso, concordo, completou o doutor Inácio. E o professor o que pensa? Realmente, compete-nos informar sobre a extensão do mal para chamar os homens a dimensionar o serviço que nos aguarda. Entretanto, haveremos igualmente de noticiar sobre as medidas salvadoras do bem, a fim de incentivar o otimismo. O excremento mental de expressiva parcela da humanidade geral, decorrente de hábitos primitivos e de atitudes perversas, contamina a psicosfera terrena com espessa nuvem bacteriana, capaz de provocar desequilíbrios de variado matiz. Organizações que envelheceram nas técnicas do mal e na sordidez da crueldade e da inteligência beligerante, mais do que nunca agitam seus bastonetes de ódio contra as felizes investidas do mais alto em seus túmulos de maldade.
Essa matéria mental, por si só, representa pesado ônus para o psiquismo humano, que, para se ver livre de seu contágio, carece de severo regime de asseio nos pensamentos, nos costumes, na oração defensiva, na meditação e na ação benfazeja. Estamos todos, sem exceção, a serviço do programa regenerativo da humanidade, planejado pelo Cristo para a instauração da era do Espírito na Terra. Os corações apaixonados pelos interesses maiores assumem espontâneos retornos à vida material no desafio dos testemunhos. Outros tantos que já encontraram os ofícios da espiritualização são convidados a trabalhar pela escória das trevas em ambos os planos da vida. Uma encarnação nesse clímax vale por mais duas, considerando o aproveitamento que se fará. Essa é a mensagem contida no Evangelho quanto aos trabalhadores da última hora, que recebem salário igual, mas que suam com mais intensidade os seus membros no trabalho ativo. Quem desdenhar semelhante quadro aqui apresentado por nós, certamente estará optando pela ilusão que prefere tirar-nos a chance de enxergar e vislumbrar o desafio mais difícil e doloroso, em detrimento das leiras confortáveis de labor, assemelhando-se ao lavrador que, pretextando prudência, não sai ao sol, nem vai aos campos aguardando farta colheita de frutos, somente porque tem os seus celeiros os divinos grãos do Espiritismo. Mensagens como essas ainda não devem ser dirigidas a uma comunidade que não se sente sensibilizada por trocar horas de lazer pela edificação moral. Se muitos aprendizes ainda vacilam em acreditar que as trevas podem, com grande maestria, reencarnar os verdugos do vício e da veleidade, como acreditarão em propostas voltadas para o sacrifício e o desprendimento? Se muitos médios ainda vacilam em deixar seus prazeres de fim de semana, como receberão semelhantes notícias? Certamente, nesses casos, os velhos chavões funcionarão como escape e justificativa. Por que mensagens tão desastrosas quando o Espiritismo deve confortar? Por que notícias tão tristes quando a função da boa nova é dar a boa notícia? Outros ainda dirão: a que pode nos conduzir essas ideias, senão ao medo e ao terror? Ainda outros vão asseverar: com que fim algum espírito do bem trataria esses assuntos? As perguntas se multiplicarão, embaladas pelo desculpismo e pela invigilância dos que se acostumaram aos regimes de dever cumprido no limite das folgas. Porém, os que destinamos essa convocação em regime de urgência, será pedido muito equilíbrio ante o medo de dar novos passos e a prudência que nós próprios os conclamamos para não se perderem nos labirintos da fascinação e do fanatismo. Tomaremos, portanto, medidas no intuito de apressar a formação de novos horizontes aos lidadores espíritas no que concerne à mediunidade, que cada qual reúna a sua equipe e defina os passos, arrematou Dona Modesta. Meus amigos, os tempos são difíceis, porém necessários. Observações. No período da vinda do Cristo à Terra, a faixa estimativa populacional girava na ordem de 300 milhões de almas reencarnadas. Nessa ocasião, os censos do mais alto notificam que, entre encarnados e desencarnados, a Terra possuía, naqueles dias, uma população geral na ordem de 20 bilhões de almas. Vemos que os espíritos que temos como família humana hoje, aproximadamente, 1/3 está encarnada, uma parte em planos superiores e parte nos umbrais. Esses últimos, sendo recolhidos para resgates,
ou encaminhados para orbes compatíveis com seus níveis espirituais. Segundo, viramos o milênio com a estimativa da população terrena de 6,5 bilhões de espíritos no corpo e com a população geral de 30 bilhões de criaturas. Vemos aqui que a Terra recebe espíritos de outros orbes também, pois há 2.000 anos éramos 20 milhões e atualmente 30 bilhões. Esses espíritos que vêm de outros planetas para reencarnar na Terra, precisam primeiro se adaptar nos planos espirituais da Terra. Eles, entre aspas, encarnam. Eles são transportados para os planos espirituais da Terra antes de poderem reencarnar. Terceiro, Maria Modesto segue falando dos números. 4 bilhões desses 6 bilhões reencarnados são almas doentes que purgam dolorosos processos de reeducação. 2 bilhões restantes são corações na busca ostensiva da sua recuperação. Lembramos que esses números já cresceram, mas a proporção deve ser semelhante. Entendemos, então, o perfil dos habitantes da Terra. Se em 6 bilhões, 4 bilhões são pessoas que vivem dolorosos processos reeducativos, os 2 bilhões restantes na busca ostensiva de sua recuperação. Cabe ajudar na reeducação, seja com exemplos ou atitudes fraternas. E nós, meus irmãos, em que faixa estamos? Desses 6 bilhões, onde nós estamos? Entre os 4 bilhões, entre os 2 bilhões, onde nós estamos? Não é? Onde nós estamos? Vamos procurar saber onde nos encaixamos nesse censo e procurar ascender, melhorar a nossa condição, não é? E melhorar a condição daqueles que estão ao nosso redor. Quarta observação. No plano espiritual, vemos o mesmo. Temos 12 bilhões de desencarnados em patamares de luta e sofrimento. 12 bilhões, meus amigos. 6 bilhões de almas medianas que já cooperam eficazmente na tarefa regenerativa dos outros. São esses que vêm nos ajudar eventualmente quando precisamos. Novamente, 1/3 aproximadamente são de espíritos capazes de ajudar, de modo direto, aos que estão em sofrimento, mais elevados, que coordenam todo o sistema evolutivo. Esses são mais de 6 bilhões de condutores elevados, entre os quais se encontram os avatares, que velam pelo grande plano do Cristo para o orbe, missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores, auxiliares galácticos. Essa lição traz muito ensinamento, como todas as lições que temos lido em todo esse processo. Eu convido a todos a relerem, a ouvirem novamente, pegarem os trechos que precisam ser mais comentados e tragam para o grupo, seja lá no grupo do Facebook, seja no grupo que se encontra semanalmente, presencial, seja por e-mail. Deixo aqui o meu e-mail, enifeliz52@gmail.com. Aguardo os comentários de vocês para que eu possa aproveitar e aprender também um pouco mais. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.